Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e estamos aqui para falar de nacionalidade portuguesa. Vamos falar especificamente da possibilidade de você fazer o registro do seu filho, aquele que já foi nascido, inclusive antes da abertura desta lei, da introdução, da promulgação e da publicação da nona alteração da lei da nacionalidade, como sendo um nacional português. Então, vamos tratar especificamente de dois pontos aqui em que isto se torna possível segundo a nova legislação e é o assunto de hoje e vamos em frente. Né? Parabéns, você conseguiu. Corre, não perde tempo. Né? A fila da conservatória vai ser grande. Então vamos lá. É isso que é o assunto para o dia de hoje. Mas antes, eu queria agradecer a todos aqueles que já se inscreveram aqui, que já nos acompanham, que participam do nosso canal. Lembrar que aqueles que estão assistindo pela primeira vez, que se inscrevam, né, que façam parte deste nosso grupo, pois sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa interessante, quer que seja notícias gerais de Portugal, como nacionalidade, como legalização, como trabalho relacionado a vistos, enfim, assuntos que dizem respeito àqueles que têm algum interesse em Portugal. Então, vamos lá. Quem não se inscreveu ainda, que faça, que dê o like aos nossos vídeos e também não se esqueça de marcar o sininho ali na página do YouTube, do lado da subscrição, porque isso facilita a vida de todo mundo. Ou seja, se você marcar o sininho, automaticamente o YouTube lhe avisa cada novo vídeo que é postado aqui no canal. Perfeito? Muito bem. Fizemos já a nossa introdução, então vamos agora apresentar os nossos acordes iniciais para, em seguida, retornarmos com a matéria de hoje. Vamos diretamente, então, à tela que trata deste assunto. Eu estou aqui com a Lei da Nacionalidade, com as anotações em destaque daquilo que alterou nesta legislação e que muita gente, mas muita gente, tem interesse porque veio para cá, teve aqui seus filhos e agora querem resolver a situação dos filhos, porque meu filho tem que ser português, porque meu filho nasceu em Portugal, onde se viu que quem nasce em Portugal não é português. Muito bem, meus senhores. Então vamos lá. A Lei da Nacionalidade, já lá no seu artigo 1º, diz o quê? Artigo 1º, nacionalidade originária, ou seja, quem é o português originário? Primeira letrinha. Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no território português. É óbvio. Se eu sou português, minha esposa é portuguesa, ou um dos dois e eu nasci em Portugal, eu tenho que ser eu sou filho de português, eu nasci em Portugal, eu sou português. Simples assim, não é? Ainda que eu tenha nascido no exterior, mas se meu pai ou minha mãe é português e eu estou lá trabalhando, se eu estou a serviço do Estado de Portugal, eu também sou considerado um português, mesmo que eu tenha nascido fora de Portugal. E por aí segue. Agora vamos ver aquela situação em que muitos tentaram enquadrar e muitos perguntaram no decorrer desses dias. Foi uma enxurrada de perguntas. Foi uma discussão tremenda, teve gente que não quis aceitar a opinião, mas não pode, doutor, porque a lei de... Eu não vou discutir, o choro é livre, né? O filho é seu, a ideia é sua, brigue pelo seu direito. Eu não vou e não compro briga nesse sentido, estou fora.
né? Vamos aplicar o que está na lei. O que diz a lei para aqueles filhos de estrangeiros nascidos em território português, no que diz respeito à nacionalidade originária? Artigo 1º. O artigo 1º, lá, aqui, ó, artigo 1º, na letra F, diz que os indivíduos nascidos em território português, filhos de estrangeiros, que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, que não declarem não querer ser portugueses, desde que, no momento do nascimento, um dos progenitores resida legalmente no território português, ou aqui resida, independentemente do título, há pelo menos 1 ano. Então, essa foi a grande discussão. Mas ele nasceu tal época, eu não tenho 1 ano ainda e eu não consigo. A originária você não consegue, porque você não tem 1 ano de residência aqui. Tá? Independentemente do título, você pode até estar residindo aqui há mais de 1 ano, mas não tem título ainda, porque é aquela história, mais de 1 ano leva a manifestação de interesse. Então você não tem título ainda, mas você já está aqui e você consegue comprovar que isto está, né, que você está aqui. Muito bem. Então, neste caso, no momento do nascimento, esse é o ponto-chave, é isso que vai determinar. Não é no momento do registro. Eu nasci dia 10, o pai só me registrou dia 30. O nascimento foi dia 10, não foi dia 30. Eu nasci no dia em que eu nasci e não no dia que foi registrado. Ok? Então, quando nasceu, se você já tinha 1 ano aqui, perfeito. Se você não tinha 1 ano, esqueça a nacionalidade originária. Nós vamos para outra opção. E qual é a outra opção, então? A outra opção está aqui no artigo 6º, que diz: a aquisição da nacionalidade por naturalização. Diz aqui no número 1 que o governo concede a nacionalidade portuguesa por naturalização aos estrangeiros que satisfaçam cumulativamente os requisitos: serem maiores, emancipados, residirem legalmente no território português há pelo menos 5 anos, conhecerem suficientemente a língua portuguesa, e daí segue o baile, não é? Agora, a novidade que foi introduzida é a alteração do número 2 do artigo 6º. O que diz o novo número 2? O governo concede a nacionalidade por naturalização aos menores nascidos no território português, filhos de estrangeiros, e que, no caso de terem completado a idade de imputabilidade penal, cumprirem os requisitos das alíneas D e E do número anterior, desde que, no momento do pedido, veja, agora no momento do pedido, preencherem uma das seguintes condições. Uma das seguintes condições. Um dos progenitores aqui tem a residência independente de título, pelo menos durante os 5 anos imediatamente anteriores ao pedido. É difícil, né? Letra B. Um dos progenitores tenha residência legal em território nacional. Aqui está a chave, vou dizer assim, a chave do sucesso do seu intuito, que é registrar o seu filho como nacional português. Então, veja, seu filho nasceu há 1 mês atrás. A lei entrou em vigor dia 11, ele nasceu dia 5 de outubro. Ok? Então, já nasceu dia 5 de outubro. O governo pode conceder a naturalização aos menores nascidos no território português, filhos de estrangeiros, e que, no caso de terem completado a idade da imputabilidade penal, cumprirem os requisitos das alíneas D e E. Não é o caso, porque ele não cumpriu, ele é menor. Tá? Então, ignora essa parte, desde que no momento do pedido
preenche uma das seguintes condições. Um dos progenitores resida legal em território nacional. Não tem nem exigência de tempo. Se você tem residência legal em território nacional, doutor, eu já tenho minha manifestação de interesse. Então você tem residência legal em Portugal. Então você pode sim. Você pode ir lá e pode fazer o registro do seu filho e pedir a nacionalidade dele pelo artigo 6º, número 2, letra B de bola. Né? Pronto, está resolvida a situação. Parabéns. Corre, a fila é grande. Vai ter uma fila de carrinho de bebê na frente da conservatória que vai ser até bonito de ver. Não perca tempo. Corra lá e faça o seu registro e, desta forma, resolva a situação. A interpretação é muito simples, o texto é muito claro, tá? O texto é muito claro e aqui está a solução do seu problema. Perfeito? O que eu tinha para dizer para os senhores hoje era isso, era parabenizar a todos aqueles que conseguiram chegar a esse nível, que tiveram a paciência, que conseguiram aguardar um pouquinho, até que a lei fosse promulgada e publicada. Essa lei ainda falta, evidentemente, isso é uma coisa que nos preocupa, como quem lida com estes assuntos, a questão da regulamentação, porque existe uma regulamentação da alteração anterior que ainda está pendente. Portanto, existem situações da legislação que não estão devidamente regulamentadas, isso gera um problema quanto à aplicabilidade do que está na lei, lá na conservatória, gera dúvidas, e muitas vezes essas dúvidas acabam tendo que ser decididas pela justiça, porque não há regulamentação. A gente realmente espera que aquilo que foi determinado agora, quando da promulgação da 9ª alteração, de que o Estado português teria 90 dias para regulamentar, a gente gostaria realmente de contar com isso, porque isso traz segurança jurídica. Isso tira as dúvidas de como se deve proceder em cada um destes casos. Tanto para nós que operamos no direito, como para os próprios servidores, o próprio Estado português. Aquele cidadão que está sentado no balcão, no guichê de atendimento da conservatória, que não sabe como proceder porque o Estado não regulamentou. Então ele faz pela cabeça, porque ele não tem base legal para poder trabalhar. E isso é terrível. Isso prejudica em muito o trabalho de todos. Então esperamos realmente que o Estado consiga se debruçar sobre isto e, já que foi capaz de fazer alteração à lei, que também seja capaz de trazer, dentro do prazo estabelecido por ele próprio, prazo legal de 90 dias, a partir da promulgação, a regulamentação da 9ª alteração da Lei de Nacionalidade. Um grande abraço a todos, muita sorte, muito sucesso e até a próxima, que seja breve.